Oi, gente, boa noite para vocês. Boa noite. Amor superador, minha querida Cida, terapeuta. Boa noite, um beijo. Que bom você aqui. Tá me ouvindo direitinho, Cida? Tá dando eco? Como é que tá o som aí? Tati Marink, amiga linda do coração, minha irmã. Beijo pra você também. Tá bom o áudio aí, gente? Tá dando eco? Tá dando muito eco, será? Senão eu vou colocar um fone aqui. Obrigada, Cido, obrigada. Ô, amiga Tati, que bom também ser aqui, viu, amiga? Dá uma moral pra nós. Tá fino o áudio? Eu só espero que Leona não faça os latidos dela aqui. Não vai atrapalhar. Mas se fizer, vocês já sabem, né? Vocês entendem. As cachorras. Outro beijo pra você, amiga. Tati Marink. Tamo junto, isso mesmo. Sempre, sempre, sempre. Pra sempre, se Deus quiser. Vou esperar só mais um pouquinho, né? Pra ver se mais alguém entra. E aí eu vou começar a falar sobre o assunto, né? Sobre as feridas da alma. Como é que tá a claridade aí? Tô ficando até meio cega. É verdade. Célula ativa me ajudar. Ai, gente. Deixa eu ver essa claridade aqui dessa lâmpada aqui. Natalina Xavier. Boa noite, madrinha querida. Um beijo, madrinha. Que bom a senhora aqui, tá? Tô muito feliz com a senhora aqui. Obrigada, Tati. Obrigada. Nós, amiga. Nós. Então, gente, vamos começar? Vou dar só mais uns 2 minutinhos, né? Para o pessoal começar, para entrar, né? Para não perder o fio da meada, né? Para eles não perderem. Porém, eu vou deixar essa live gravada também, né? Para quem não puder assistir hoje, assistir depois. Mas vai ser muito bom ter vocês aqui até o final, tá? É um assunto muito importante. Ah, amiga, obrigada! São minhas mesmo, viu? Fui eu que pintei de vermelho. Amo o vermelho. Na verdade, eu amo todas as cores. Rosa, vermelho, são os que eu mais gosto de esmalte de unha. Nós somos chique, né? Nós somos. Nas próximas lives eu vou ver se eu coloco umas musiquinhas de fundo aqui pra nós, pra não ficar, né, esse silêncio assim. Acarajé da Lalá. Beijo, minha querida. Que bom você por aqui, tá? Tô muito feliz de você por aqui. Eu espero abençoar todas as pessoas que assistirem essa live e levar cura para muitas pessoas necessitadas e outras que, graças a Deus, já estão no seu processo de cura da alma, né? Que a cura, ela é um processo. Ela é diária e passos de bebê. Ana Luísa Marink, minha amiga querida, feliz demais você também estar por aqui.
Um beijo. Um beijo pra você. Então, bora começar, né? Já tem algumas pessoas já na live. Carril, João Carril, boa noite, querido. Gente, vocês podem dar um coraçãozinho nessa live aí, tá? Porque se torna relevante o conteúdo e o Instagram entende que as pessoas estão gostando e passa a mandar a live para mais pessoas. Fiquem à vontade também para clicar aí ó, no aviãozinho e mandar para alguns amigos, porque eu acredito muito. Boa noite, Carril. Boa noite, querido. Eu acredito absolutamente que o mundo é sistêmico e que nós, com pequenas atitudes, a gente consegue transformar vidas, né? E às vezes um conteúdo que você manda, um videozinho, uma live que você manda, você enriquece a outra pessoa. E neste caso, hoje, falar de cura da alma, né? Você pode ajudar, né, outras pessoas a darem início ao seu processo de cura da alma, né? É isso. E outra coisa, o Instagram tá muito exigente. Todos os produtores de conteúdo estão meio que chateados com a plataforma, porque... E eu notei isso também no meu engajamento. Beijo, Ana Luísa, querida! Saudade demais, tá? Você tá aqui, ó. Saudade das nossas resenhas, dos nossos vários amigos, como nós, crianças, para sempre. Então, o Instagram, ele tá exigindo demais da gente. Eu tava olhando os meus conteúdos, né? Prestando atenção nos outros produtores de conteúdos, né? Qualquer pessoa que usa o Instagram. Vamos supor, conteúdos meus que há 15 dias atrás o Instagram mostrava para 400 pessoas, agora tá mostrando para 100 pessoas só, 150 pessoas. Então o Instagram ele tá diminuindo a quantidade de pessoas para que ele manda. E quando os conteúdos são bons, porque a gente sabe que na internet tem muito conteúdo bom que ajuda muitas pessoas, né? Infelizmente estão sendo pouco entregues, né? Saudade também, viu, Ana? Muita. E aí, com essa exigência toda, o Instagram tá querendo que os seguidores interajam mais. Cada vez que passa no seu feed um conteúdo de alguém que você gosta e que você não curte, ou não compartilha, ou não salva, ele não entende como relevante e vai diminuindo a frequência de mostrar esses conteúdos da pessoa para outras pessoas. O Instagram tá nos forçando a pedir likes e etc e tal, engajamento. Mas eu não peço por mim, tá, gente? Não tenho interesses próprios, sabe? E não tenho ganhado com isso, tá? Sou uma mera produtora de conteúdos, começando com vocês, tá bom? Mas eu acredito que muitas coisas merecem chegar a mais pessoas para ajudar outras pessoas. Obrigada, Ana. Você também é muito especial para mim, tá? Muito mesmo, você sabe disso. Então, vamos começar? Vou dar início aqui ao assunto. Tem algumas pautas, tá? Espero que vocês fiquem até o final. Se não puderem ficar, eu vou deixar gravada a live. Tá bom? Que aí vocês podem estar assistindo depois. Viu? Então é o seguinte, o nosso tema hoje são as feridas da alma, né? E uma experiência que eu tive, que vai ficar para o final. Então vamos lá. Nós nascemos indivíduos puros, né? Inocentes, como HDs vazios, sabe? E sofremos toda a influência do meio, né? Amém, Cida, amém. Nós somos iluminadas, todos aqui, todos que estão aqui são pessoas muito iluminadas.
Então eu vou seguir, vocês me perdoem se porventura eu, sem querer, ignorar algum comentário, mas é para eu não perder o foco aqui, tá? Mas assim que eu puder eu vou lendo. Talvez eu não leia em voz alta, mas eu tô acompanhando aqui, tá bom? Então vamos lá. Nós nascemos indivíduos puros, né? Puros e de alma, de atitudes e etc. Algumas pessoas, inclusive, dizem que fulano é assim, é nervoso porque puxou o pai. É a raça do pai, é a raça da mãe. É assim assado porque a raça do pai é a raça da mãe. Como se isso fosse genético. Personalidade não é genético, gente. Personalidade, ela é formada. Mas por que nós nos tornamos tão parecidos com nossos pais em atitudes? Por quê? É porque aprendemos com eles. É um ciclo. E nós somos metade mesmo. Biológica e emocional. Metade nosso pai, metade nossa mãe. Boa noite, Bianca. Um beijo, minha linda. Um beijo. Bianca Terapia. Terapeuta linda e abençoada. Você tá de parabéns no seu trabalho, tá, Bianca? E então, nós somos metade pai, metade mãe, né? E nós somos formados também porque somos seres biopsicossociocultural e espiritual. Por que bio? Porque tem a genética, né? Psico, porque tem um emocional que já começa a ser formado dentro do ventre da nossa mãe, né? E já vem alguns uns xeroxinhos de memórias, de famílias, coisas passadas, dos nossos antepassados, tem isso também, que tá na parte psico, né? Nessa parte da psique, do emocional. Somos seres sociais também, porque sofremos influência, né, do nosso meio social, né, de onde vivemos, como vivemos, né? Cultural também, porque dependemos de uma cultura, né? Tanto que o Brasil tem uma cultura diferente da Índia, que tem uma cultura diferente da China. Nossa cultura muda até de região, né? Então, isso tudo nos forma como seres humanos. Nós não somos iguais. A própria Bíblia diz, né? Nós somos uns semelhantes aos outros, e imagem e semelhança de Deus, né? Então, iguais, somos todos iguais, hashtag somos todos iguais, não existe não, gente, isso é balela. Nós somos semelhantes e muito diferentes um do outro. Cada um com sua particularidade, cada um com a sua peculiaridade, né? E somos seres espirituais também, porque dependendo da nossa religião, das nossas crenças espirituais, isso também modifica algo em nós, nos faz diferente de outras pessoas, nos traz crenças, tanto positivas quanto negativas, né? Então, eu gosto sempre de lembrar isso. Nós somos seres biopsicossocioculturais e espirituais, né? Já falei que a gente nasce puro, né? E sofremos muito da influência dos nossos pais, estando eles presentes ou não em nossas vidas, né? Eu criei umas pautinhas aqui, eu fiz para não perder o raciocínio, né? E algumas eu vou estar lendo aqui para vocês, tá? Tem pais que infelizmente limitam mais ainda os seus filhos, porque às vezes a criança tem algum problema de saúde, ou porque às vezes tem uma deficiência, né? Às vezes uma deficiência intelectual, né? Um problema mental, né? Ou às vezes físico. E os pais, por proteger demais, deixam de acreditar muito na capacidade dos seus filhos e acaba limitando as crianças a isso, por conta disso, né? Isso não deveria acontecer, tá? A criança, ainda que você acredite que ela não entenda das coisas, elas entendem sim. E elas sugam tudo, sugam todas as energias, todas as palavras. E a cada vez que os pais protegem demais seus filhos,
tira deles as asas, tira a independência, tira a autonomia, tira a vontade de crescer e tira a vontade de acreditar neles mesmos. Não é mesmo, gente? Então, ainda que os pais tenham filhos com deficiência, quaisquer que sejam, não trate-os como inúteis, como ineficientes, porque isso vai ficar na psique, isso vai ser trabalhado, isso vai ser reproduzido. E eu, como bacharelando em psicopedagogia, que já estudo essas partes mais físicas, cognitivas e emocionais também, entendo perfeitamente como o cérebro funciona, né? E sei do quanto as crianças têm capacidade que muitas vezes os próprios pais não acreditam nelas mesmas, né? Isso é totalmente refletido nos filhos, tá? Inclusive, a Cida tá aqui, a amiga do Instagram Amor Superador. A gente conversa muito sobre isso, sobre o amor, né? Como ele nos faz superar tanta coisa, passar por cima de tanta coisa. Não um amor permissivo, mas um amor mais parecido com o amor de Deus, que é o amor que zela, o amor que cuida, o amor que perdoa. Mas não o amor permissivo, o amor trouxa, o amor tolo. Isso não. E por que eu tô falando isso? Porque de todas as patologias problemáticas, etc e tal, tem um indivíduo que ele é muito perigoso, que é o sociopata, que é o psicopata, a mesma coisa, né? Porque é um funcionamento cerebral deles. Eles já nascem assim, sabe? Então, a maioria das pessoas acreditam que todo sociopata mata, e não é assim. Só, em média, de acordo com várias pesquisas, em média, só 3% dos sociopatas matam, né? Porém, ainda que seja sociopata, porque ele não tem pena, ele não tem piedade, o cérebro dele não funciona com empatia, não tem nada disso. Ele sente prazer com o sofrimento dos outros, ele é manipulador, né? Ele mente muito bem, ele engana as pessoas muito bem. 99% de sociopata não tem cara de sociopata. São pessoas muito elegantes, que falam muito bem, que manipulam as pessoas super bem, né? Mas até o sociopata que nasce assim, com o amor dos pais, não o permissivo, volto a falar, ele deixa de cometer muitas coisas por conta da boa criação. Ele deixa, né? Então, o amor, ele é de extrema importância na vida do ser humano. E o mundo tem se destruído, tem se acabado por falta do amor. O amor que tem esfriado. Inclusive, o amor entre pais e filhos, né? Romantizam muito a relação entre pais e filhos. Romantizam muito, falam que todas as mães amam, que todos os pais amam e que todos os filhos amam. Depende muito da criação, depende muito da psique, depende muito do emocional, né? Mas tem pais borderline, mães borderline, sociopatas, histriônicos, né? Serial killer de todo tipo. E tem pais e mães muito adoecidos de alma, que não amam nem eles mesmos. E, infelizmente, não serão capazes de amar ninguém, muito menos os filhos, né? Essa é a verdade. É dura, mas é uma verdade. Então, vamos dar seguimento aqui. Uma coisa importante que eu falei sobre a genética, que a criação, nossos hábitos, nosso livre-arbítrio, ele é tão importante que se a gente tem na genética, igual o sociopata que eu falei, né? A criação muda muita coisa. Mas se você tem na genética da família o que realmente passa, né? Vamos supor, diabetes, né? Problemas cardiopáticos, enfim, várias patologias. Com uma boa alimentação, uma boa criação, um bom acompanhamento, principalmente dos pais, que eles são os principais responsáveis pelos filhos, né? Aos poucos dá para diminuindo essa carga genética.
E se passando de geração em geração, vai diminuindo, pode diminuir, até acabar, né? Mas se os pais continuam com os maus hábitos, né, de não tratar os filhos com uma boa alimentação, etc e tal, né, vai desenvolver sim as patologias, cedo ou tarde, tem grande probabilidade. Então, a criação, ela é de extrema importância. E se for bem feita, ela inclusive negativa, diminui, às vezes retira coisas relacionadas à genética do gene, né? Então vamos lá, mais uma pautinha aqui. Então vamos lá para o nosso tema principal, gente. O que é uma ferida emocional? Emocional ou ferida da alma, né? São causadas na infância, todos eles, e relacionados a pais e filhos, né? A criação entre pais e filhos. São processos inconscientes, né? Que a criança interpreta do jeito dela. Um exemplo que eu vou dar aqui. Tem crianças, vamos supor que pai e mãe trabalham fora e tem 2 filhos. Pode ser que um dos filhos, ainda que tenha a mesma idade ou idade muito pequenas de diferença, né? Pode ser que um dos filhos interprete: ah, que bom, meu pai e minha mãe tá indo trabalhar para me trazer o sustento, para me dar brinquedo, para isso, para aquilo. Mas pode ser que tem outro filho que vai interpretar de outra forma. Meu pai tá me abandonando, minha mãe tá me abandonando. Eles não me amam, eles me deixam com outras pessoas. Eles não gostam da gente, eles não gostam dos filhos. Então, as feridas emocionais são assim, né? São interpretadas de forma inconsciente da criança, né? E isso vai ficar, isso fica na psique e reflete por toda a vida até que a pessoa descubra e tente se curar, né? Então, vamos lá para mais uma pauta. Ah, tá, e nessa parte das feridas, né? Quando ela é incutida no nosso inconsciente e que o indivíduo já está crescendo, mesmo na infância, ele passa a sentir coisas que nem ele mesmo sabe explicar. É uma dor inexplicável, sabe? E que traz diversos tipos de comportamentos, repetição de relacionamentos, que sejam afetivos, no trabalho, com vizinhos, etc e tal. Que a pessoa não sabe explicar o porquê que ela é assim, o porquê dói tanto assim. E em muitas pessoas isso vai tão fundo na alma, isso dói tanto, que por isso existem muitas pessoas que se mutilam, que se cortam. Muitas pessoas que vão ao suicídio, porque a dor da alma ela é tão grande, que tirar a vida para elas não é nada, vai cessar o sofrimento, né, gente? Então, 99% das doenças, elas são relacionadas a problemas na alma. A doenças da alma, que se transferem para o corpo, são as doenças psicossomáticas, as doenças autoimunes. Eu não vou ficar estendendo detalhes, porque senão a live vai ficar muito grande, né? Mas muitos não creem nisso. Mas 99% das doenças são causadas por traumas, por falta de perdão, por essas dores da alma, dores emocionais trazidas da infância e relacionadas aos pais. E muita gente adoece ainda muito mais, infelizmente, por não conseguir liberar o perdão para os pais. Essa é uma dura verdade. Mas, gente, tem salvação. Tem cura, são passos de bebê, é um processo. Vamos lá, vamos seguir. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Tá. Já falei, né, que o indivíduo, ele sequer sabe nomear o que ele sente, né? Tão sério que é, porque é inconsciente, né? As feridas adquiridas na infância, elas são
interpretadas da criança, né? Do jeito que ela entende, isso que eu já falei também, né? Deixa eu ver o que mais. Assim, basicamente, eles inventam muitas coisas por aí, mas vou falar assim o básico. Basicamente, são seis tipos de feridas diferentes, sabe? Posteriormente eu vou falar quais são, né? E elas são feridas todas trazidas da infância. Estou repetindo isso aqui para as pessoas entenderem, né, o quão importante é a infância, o quão é relevante a gente cuidar das crianças, zelar por elas, porque os males partem, infelizmente, partem daí, da infância e do relacionamento com os pais, né? São basicamente 6 feridas. A maioria das pessoas, gente, tem todas essas feridas. Todas. Mas comumente uma delas ressalta mais. Uma delas se torna mais evidente na vida da pessoa, né? E algumas não tem todas, mas tem a maioria das feridas. Não existe um ser humano que tem uma só dessas feridas que eu vou falar agora. Que é a ferida da injustiça, a ferida da humilhação, a ferida da traição, a ferida do abandono, da rejeição e a ferida da superproteção. Acho que vocês estão me entendendo bem aí, né? Qualquer coisa podem deixar comentários aqui, mas eu vou seguindo, tá, gente? Então vamos lá. Hoje nessa live eu pretendo falar, né, como eu falei várias vezes nos meus anunciozinhos, que eu vou dar uma ênfase para a ferida da superproteção. Mas há pessoas que não entendem, né, nem um pouco do assunto, então eu queria explanar um pouco sobre dessas 6 feridas, tá? Todas elas são os pais que causam nos filhos. E repetindo, gente, por favor, pai ou mãe que estiver aqui ou que vai assistir essa live depois, não se culpem, não se martirizem. Vocês deram para os seus filhos o que vocês tinham, o que vocês podiam. Mas a partir do momento que vocês garantem o conhecimento, que os olhos se abrem, né? E que você foi incomodado, às vezes dói. Muita coisa que eu vou falar aqui pode doer, infelizmente. Vai doer em algumas pessoas. Mas quando incomoda, é aonde precisa ser tratado. Precisa. E tem terapia para isso. É melhor fazer terapia do que tomar medicação. Mas se precisar de medicação, tem que tomar. Não corra, não fuja do psiquiatra. Não fuja dos seus médicos. Tem que tratar. Tá? Então vamos lá, pais, não se culpem. Mas essas feridas são os pais que causam nos filhos. E muitas vezes sem nem saber, gente. Né? E como eu já disse, os filhos sentem do jeito deles, né? Eu já citei esse exemplo algumas vezes, assim, a criança tá lá esperando o pai e a mãe na escola, né? O pai e a mãe demorou demais porque teve uma intercorrência, etc e tal, a criança ficou ali e naquela aflição, naquela angústia e pensando, meu Deus, eu fui deixado, meu Deus, minha mãe me deixou, meu pai me deixou. Isso pode causar uma ferida do abandono na criança, né? Então, os pais não são totalmente culpados de tudo, né? Mas se o pai ou a mãe aqui perceber que tem uma culpa, tem como correr atrás. Mas não se culpem, porque a culpa também adoece, né? Então, vamos lá. Vou explanar um pouquinho só das feridas, né? Que é a da rejeição. Coloquei a primeira aqui. Exemplos, crianças que são deixadas, que são rejeitadas, às vezes dentro de casa mesmo, tem crianças que são rejeitadas pelos pais, pelo pai ou pela mãe. Isso acontece muito entre pai e filho do mesmo sexo. Acontece muito da mãe rejeitar a filha ou do pai rejeitar o filho, mesmo dentro de casa. Como também tem vários outros tipos de rejeição, né? Até do pai não querer assinar a certidão de nascimento, não reconhecer a paternidade. Isso é um tipo de rejeição.
Por isso que a justiça corre tanto em cima disso, sabe? De pais não negarem paternidade. Porque isso traz problemas. Isso traz, né? Então, nessa ferida da rejeição, fica-se a máscara do escapismo. A pessoa que se sentiu rejeitada na infância, ela vai ser uma pessoa escapista. Normalmente ela vai ser uma pessoa tímida, vai ser uma pessoa que foge dos problemas, ela não tem muita capacidade para resolver problemas, uma pessoa que tem vergonha de falar porque tem medo de ser rejeitada, uma pessoa que muitas vezes vai ser casca grossa pelo medo da rejeição, pelo medo de ser rejeitada. É uma pessoa que vai fugir de problemas que ela precisa resolver, que ela tem necessidade, mas ela foge, sabe? Por medo de ser rejeitada. É uma pessoa que tem muita vergonha, muitas vezes, de falar em público, porque tem medo de ser rejeitada. E vamos seguir, não vou explanar muito não, é só um pouquinho, tá, gente? E obrigada pelos corações, vai me ajudar muito aqui nesse engajamento, tá? Vai ajudar a abençoar muito mais pessoas. Obrigada, obrigada, obrigada. Então vamos lá para ferida do abandono, que foi mais ou menos esse fato que eu falei aqui. Às vezes pai e mãe vai trabalhar e a criança se sente abandonada. E eu digo que há males que vêm para bem, porque hoje com a pandemia, né, muitos pais que estão trabalhando dentro de casa, graças a Deus, conseguiram formas de trabalhar pela internet e tudo mais, estão tendo uma grande oportunidade de dar uma criação melhor para os seus filhos, de ser pais mais presentes. Porque, infelizmente, o mundo pós-moderno tem trazido muitas consequências para a vida das crianças, que são os pais ausentes. Essa é uma realidade. E muitas crianças são deixadas beber por necessidade dos pais. Mas isso gera sentimento, muitas vezes, dependendo da criança, gera o sentimento de abandono, sim. Infelizmente. Né? Não vou explanar muito, só que a pessoa que ela tem essa ferida do abandono, ela cria a máscara da dependência. O que é máscara? Que eu tô sempre falando aqui com vocês. É o ego dela que veste, coloca uma máscara para amenizar a dor dela mesma e para passar uma imagem diferente para as pessoas. Essa é a máscara, né? Então, a pessoa com a ferida do abandono, ela veste a máscara da dependência. Crianças que são abandonadas ou que se sentem abandonadas, elas ficam dependentes dos pais, dos avós. São crianças que não têm autonomia. São crianças que sempre querem chamar atenção com choro, com grito, com birra, né? São crianças que se tornam jovens e adultos, sabe? Muito carentes, que não têm autonomia para nada, não conseguem independência, sabe? Se sente sempre necessitada de alguém, sabe? É um abandono que está ali dentro dela, crônico, sabe? E muitas dessas pessoas se tornam até histriônicas, que gostam de ficar doentes, muitos até se machucam para ter a piedade dos outros, para ter o abraço dos outros, para ter a atenção dos outros. Quem tem a ferida do abandono são pessoas muito, muito, muito carentes, sabe? E isso já começa na infância, já começa a mostrar as características na infância, né? Deixa eu ver aqui o Carril leu aqui. E isso, meu querido, o Carril que trabalha nas escolas públicas com crianças de até 12 anos, né, Carril? Isso acontece muito nas escolas públicas, por conta das creches, né? Que ajuda, sim, as creches ajudam os pais, gente, né? É uma bênção. Só que crianças são deixadas, gente, com 6 meses, 1 aninho, tá amamentando ainda. Criança precisa da mãe, precisa do pai perto, não o tempo integral, mas a mãe, aquela que gerou principalmente, é aquela que, inclusive, amamenta, né? Já tem tantas terapias hoje pro bebê ficar mais com a mãe ali no corpo, ali para sentir. Isso fortalece a mentalidade, fortalece a psique da criança, né? Então, vamos seguir aqui, vou falar um pouco da ferida da humilhação.
Crianças que são humilhadas pelos pais. Eu vejo muito disso, isso me deixa muito triste, sabe? Isso acontece em todas as classes sociais, principalmente naquelas classes de pessoas menos esclarecidas, sabe? Pais e mães que xingam os filhos na frente dos outros, que humilham os filhos na frente dos outros, que sempre busca o erro dos filhos para falar na frente dos outros. Gente, isso é terrível. Tem que ter muita empatia para lidar com as crianças, né? Muita mesmo. Tem que ter muito amor para lidar com as crianças. Porém, não estou aqui para cobrar dos pais, porque eu sei que muitos pais não receberam nem para eles, né? E eu sei que todas essas feridas têm um porquê e tem um para quê também. Eu vou explanar isso um pouco à frente, né? Ninguém deve se sentir vítima das suas feridas, não. De jeito nenhum. Ângela Dias, coach, life. Um beijo, minha companheira, parceira, terapeuta. Renata. Um beijo para vocês. Vamos prosseguir aqui? Então, ainda com que as feridas sejam feitas, tem um para quê, tem cura, e não é bom que ninguém se vitimize com elas. Não é não, né? E se os pais foram ignorantes, ou isso ou aquilo, é o que eles tiveram dos pais deles também. Repare para vocês verem, né? Então, gente, essa ferida da humilhação que eu estava falando aqui, pais que humilham os filhos de todas as formas, né? Geram indivíduos com a máscara do masoquismo. São pessoas que sempre querem se fazer úteis. Ser útil é muito bom, só que tem limite para tudo. Tem limite para ajudar as pessoas, né? Tem limite para a gente fazer o bem também pelas pessoas. O limite é até não nos prejudicar, não sugar nossas energias, porque tem pessoas que sugam nossas energias, né? Tem pessoas que adoecem a gente por conta das suas problemáticas. E isso a gente não pode permitir. Então, essas pessoas que têm essa ferida da humilhação, elas querem ser úteis o tempo todo. Elas vivem querendo ajudar, procurando sempre ajudar, prejudicando elas mesmas, sabe? Para ajudar outras pessoas, né? São pessoas que têm muita empatia, são pessoas que vivem ocupadas para ajudar os outros. Mas isso tudo, infelizmente, é por conta de uma ferida que ela teve na infância. E elas se prejudicam muito, 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 muito por conta disso. Deixa eu acenar aqui, que tô aprendendo a mexer com live agora, viu, gente? Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. E eu tô muito feliz com todos vocês que estão aqui. Muito mesmo. Obrigada pela companhia, tá? Então vamos lá para mais uma ferida, que é a ferida da injustiça. Crianças que se sentem injustiçadas pelos seus pais. Pequenas formas a grandes formas, né? São várias as situações que levam, né, a criança a ser injustiçada, se sentir injustiçada pelos pais. Um dos exemplos é o pai ou a mãe que às vezes acontece isso, tá, gente? Tem pai e mãe que muitas vezes é fixado mais no filho, sabe? O olhar é diferente. Não sei o amor, não sei explicar muito bem isso, mas a psique, a ciência da psique humana, ela explica muito essas coisas que não cabe eu entrar em detalhes aqui. Mas tem pais que são fixados em um filho, sim. Mais em um do que em outros. E o outro filho se sente injustiçado por isso e por outras formas também. Tá? E a pessoa que tem essa ferida da injustiça, ela veste a máscara da rigidez. São pessoas que se tornam rígidas, secas, ríspidas, sabe? E são pessoas que cobram muito delas mesmas. São pessoas perfeccionistas. São pessoas que cobram muito delas e cobram muito dos outros. Nas amizades, nos relacionamentos, no trabalho, dos filhos,
Pessoas rígidas podem muito também fazer filhos rígidos também, criar filhos rígidos, sabe? E por ter esse perfeccionismo todo, né, elas têm nelas esse instinto de querer justiça. Muitas vezes se tornam pessoas vingativas, querem sempre estar descontando. Se elas estiverem com essa ferida e não estiverem em processo de cura, elas vão sempre querer ferir os outros. São aquelas pessoas alfinete, vocês já ouviram falar? Que ao invés de elogiar as pessoas, elas sempre vêm cutucando os problemas, cutucando os outros, apontando os defeitos, né? E muitas dessas pessoas que têm a ferida da injustiça, a maioria delas, gente, vai para a área do direito, vai para a área da advocacia, essas áreas. Só que os bons, aqueles que já estão no processo de cura, que entendeu que até a ferida se torna um propósito, uma missão na nossa vida, né? Essas pessoas, quando elas estão bem com elas mesmas, elas vão para a área da justiça para querer justiça mesmo, para ajudar as pessoas, para diminuir as injustiças na sociedade, etc e tal. Agora, as que não estão em processo de cura, gente, elas vão para a área da justiça para ferrar com todo mundo, para extravasar o sentimento de injustiça que tem dentro delas, que elas queriam ter inconscientemente descontado nos pais, sempre desconta nos outros. Todas as feridas, o que não se pode, não se consegue descontar nos pais, desconta no mundo, desconta nos outros, tá? E vamos para a ferida da traição, que é quando a criança se sente traída pelos pais, né? Às vezes o pai fala, eu vou te dar isso e não dá. Ou eu vou te buscar, acontece muito com crianças que têm pais separados. Que o pai fala que eu vou te buscar, te promete e não vai, sabe? Aí depois vocês imaginam, né? Não vou explanar muito não. Todo tipo de sentimento que faz a criança se sentir traída causa essa ferida da traição na criança, né? E ela vai colocar qual máscara? A máscara do controle. Do controle. É uma pessoa que vai querer ao tempo todo controlar a situação, controlar as pessoas, muitas vezes manipular as pessoas em prol delas mesmas, sabe? São pessoas que vão querer ao tempo todo se mostrar muito fortes. Elas foram muito magoadas, mesmo que inconscientemente. Elas têm esse sentimento de ter sido traído, aquela dor, sabe? Que elas nem sabem explicar o porquê. Então, o que vai surtir a máscara delas é controlar as pessoas, controlar o cônjuge, controlar os filhos, controlar os amigos, se dizer muito forte, quando por trás de tudo isso tem uma pessoa com baixa autoestima. Obrigada, Cida. Obrigada, minha querida. Joseli Amorim, gente, eu vou parar aqui só para falar dessa pessoa. Joseli Amorim, de Belo Horizonte, que cuidou de mim no meu transplante. Fiquei 1 mês internado, passando super bem, graças a Deus, no Hospital das Clínicas de Belo Horizonte. A Joseli é enfermeira, chefe, na época era chefe lá do setor. Ficou 1 mês me aturando e rindo muito, zoando muito a minha cara. Eu tava magrinha, gente, eu tava mais magra, tava só o palito. Só o palito. E ela brincava muito comigo. E até hoje, né, Joseli, quando eu vou fazer meus acompanhamentos em Belo Horizonte, né? Ela tá lá também pra acompanhar. E pra conversar, pra puxar a orelha se for preciso. Um beijo, você tá aqui, é no meu coração, tá? Você nasceu pra cuidar de vidas, viu? E é alegre, tá? É, ó, alto astral. Graças a Deus. Deus sempre põe pessoas maravilhosas na minha vida. Apesar de todas as minhas batalhas, Deus sempre colocou pessoas maravilhosas na minha vida. Sou muito grata. Então, bora lá, gente. Então, para acabar essa ferida da traição aqui, né? A criança, ela se torna um adulto, né? Tentando ser muito forte, coloca a máscara que eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou indiferente, eu não me importo com nada. Mas no fundo tem muita tristeza, muita baixa autoestima, sabe?
São pessoas, infelizmente, que se sentem fracas, mas querem se mostrar fortes o tempo todo. Beijo, Joseli. Ai, meu Deus, que bom ser aqui, viu? Fica até o final que eu vou contar a história aqui. E depois você vai arrancar minha orelha. Então, vamos lá. Passei dessas 5 feridas, vamos para a ferida que em voga. A ferida que eu frisei, que eu disse que ia falar mais sobre ela. Que é a ferida da superproteção. Pais superprotetores. E eles têm até um apelidozinho aí na sociedade, que é a mãe leoa e o pai helicóptero. O pai tá ali sempre sobrevoando e a mãe tá ali, arrancar o pescoço de quem mexer com os filhotes, né? Mas tem um lado meio que doentio pra isso aí, eu vou explicar, tá, gente? Nessa ferida da superproteção, por que ela está em voga e infelizmente ela vai acontecer mais e mais e mais. Essa é a realidade. E uma das minhas missões, gente, é acordar esses pais. E no final da live eu vou mostrar uma solução. Tem solução para isso. E vou explicar o porquê que esses pais são assim. Tá? Normalmente, os pais superprotetores, comumente, é a mãe com o menino e o pai com a menina, tá? Mas pode acontecer também entre pai e filho, mãe e filha, tá? Mas é muito mais frequente entre sexos opostos, entre pais e filhos, tá bom? Essa ferida da superproteção, gente, por que ela vai estar mais frequente? Porque as pessoas pensam, o mundo está mais perigoso, a criminalidade aumentou, as pessoas são mais maldosas, e é bem para lá e para cá, né? O que pai e mãe que tem esse instinto, e o que eles fazem? Querem criar os filhos num potinho, numa redoma, para proteger. A intenção deles é proteger. Mas no final eu vou explicar porque eles são assim, porque eles pensam tanto assim. É lógico que pai e mãe quer proteger filho, sim. É normal, isso é normal, quem não quer? Mas tem uns que protegem excessivamente e não tem noção do que pode trazer para o filho. Mas eu vou falar para vocês aqui. Tem muitos pais que sabem o que vai trazer para os filhos com a superproteção. Tudo de ruim. Porque já falaram comigo. Eu prefiro que o meu filho use maconha dentro de casa. Prefiro 1000 vezes do que eu soltar ele no mundo. Prefiro que meu filho traga todas as mulheres para dentro de casa do que ele vá sair com as mulheres lá fora. Na verdade, será que ela não tinha que tratar primeiro ela, claro, né? E entender que o filho dela ser drogado é uma problemática não só para ele, principalmente para ele, mas para todos. As drogas, elas trazem danos para todos, inclusive para a sociedade, né? Então, tem pai e mãe eu já ouvi uma mãe falar, já falou comigo. Eu prefiro que meu filho seja assim, eu não vou citar o quê, tá? E do que o que as pessoas ficam falando lá fora. Eles não têm nada a ver com a minha vida. Lógico, ninguém tem nada a ver com a vida da gente. Mas se tem cunhada falando, se tem mãe falando, se tem sogra falando, se tem o marido falando, se tem o vizinho falando, se tem a professora falando e alertando, será que essa mãe ou esse pai não tinha que pensar, não, gente? Refletir sobre as consequências que está trazendo aos filhos, né? Para quem entrou agora, só quero frisar, não se culpem, não se culpem. Vocês oferecem para os seus filhos o que vocês receberam, mas tem jeito, tá? Tô vendo a Verônica falar aqui, que às vezes se sente muito chata. Faz parte, Verônica, faz parte. Mas assim, depois eu vou deixar essa live, se caso você sentir que algo pode te ajudar, né? Que você acha que você precisa mudar alguma coisa, né, que pode melhorar para você e para os seus filhos,
às vezes algo que até te incomoda, se incomodar, vale a pena correr atrás da cura. Vale a pena mudar um pouco algumas atitudes, né? Mas vamos seguir aqui sobre os pais superprotetores e no final eu vou até deixar um espaço pra gente trocar mais ideias e ouvir melhor vocês, tá bom? Mas pode deixar os comentários que eu tô lendo, viu? Então vamos lá. Na ferida da superproteção, né? Por que que acontece o que esses pais fazem com esses filhos? São os filhos que não escutam não. São filhos que o tempo todo, pai, mãe, eu quero isso, toma. Pai, mãe, me dá isso, toma. Sabe? Ou pai, mãe que promete, se você fizer isso, eu vou te bater. O menino faz, o pai e a mãe não cumpre com o que falou, com a correção. Não sou a favor de bater, não sou a favor de espancar, não sou a favor de humilhar, mas uma varadinha, às vezes, não faz mal para ninguém, não. Né? Uma palmadinha no bumbum não faz mal para ninguém, não. Né? E outra coisa, tem muitos pais que, inclusive, o papel tá se transformando. Tem pai e mãe que tá apanhando os filhos pequenos. O papel tá se invertendo. E quando o papel se inverte, os valores estão sendo invertidos. Né? E tem pai e mãe que fala, eu vou matar. Quantos já falaram isso pra mim? Se eu for corrigir demais o tanto que eu queria, eu vou matar. Então eu nem faço. É melhor não matar mesmo, não, de jeito nenhum. Espancar, não. Mas eu lhes digo, gente, quanto mais você educa, menos você corrige. Quanto mais você educa da forma certa, menos você precisa crucificar seu filho e castigar seu filho. Mas, se necessário, tem que fazer. Mas é melhor educar, né? Os filhos que não escutam não, filhos de pais superprotetores, né? Se tornam crianças mimadas, birrentas, chantagistas, medrosas, inseguras, exigentes, egoístas, tristes, frustradas, com sentimento de incapacidade, né? E crescem assim. Filhos de pais superprotegidos se tornam adultos infantilizados. São crianças que demoram muito mais para crescer, para evoluir, né? E para se tornar maduras. Muitos morrem imaturos. Tem muitos homens aí com 50 anos nas costas, 40 anos nas costas, e mulheres também, 30 anos nas costas, que são eternas crianças, não tem maturidade. E eu vou explicar o porquê. Né? Muitos são filhos dos pais superprotegidos, claro, mas toda criança superprotegida fica assim. Esses tópicos que eu citei aqui anteriormente, tá? Como agem os pais superprotetores com os filhos? Já até falei um pouco sobre isso. São muito permissivos. Fala e não cumpre. Não deixa a criança correr porque tem medo da criança machucar. Não deixa a criança relacionar com outras crianças porque tem medo da criança apanhar, porque tem medo da criança acontecer qualquer tipo de situação que vai fazer a criança amadurecer. Isso é um problema tão grande, está acontecendo tanto, ainda mais na pandemia, né? Realmente os pais ficam preocupados porque, né, o filho não tá indo pra escola, o menino tá muito agitado dentro de casa, tem o medo do filho sair, pegar Covid na rua, né, e etc e tal. Mas tem que montar estratégias, tem que montar. Os pais têm que tirar um tempinho, não se culpem, mas tira um tempo, gente, para criar novas estratégias. Só que tem pais e mães que tá achando o máximo ter os filhos dentro de casa, no ninho deles, sabe? Quantas mães você quer saber de uma mãe super protetora? Você vai ouvir ela falar assim: se eu pudesse, eu guardava num potinho. Minha felicidade todinha tá aqui. É meu filho, sabe? Se eu pudesse, não sair de dentro da minha barriga, voltava pra minha barriga de novo.
sabe? Isso é um dos sinais de pais superprotetores, né? E eles não dão autonomia nenhuma para os filhos. E tá aí a explicação. Por que os filhos ficam se sentindo incapazes, não desenvolve. E eu vou falar disso daqui para frente, tá? Como agem os pais superprotetores com os outros, né? Verônica, tá bom, Verônica. Eu vou deixar a live gravada, viu? Aí você pode assistir. Hoje mesmo eu já deixo gravado, depois eu vou postar no YouTube também, tá bom? Fica com Deus, viu? Obrigado por você ter aparecido aqui, tá? Obrigado mesmo, valeu pela força, tá? Um abraço. Então vamos dar continuidade aqui, gente. Como agem os pais superprotetores com os outros? Eles não importam com o que os outros estão pensando, não. Não importa, não. Porque eles querem sempre proteger os filhos. Vou dar um exemplo. Não posso dar muitos detalhes porque fica meio que indiscreto da minha parte também. Mas daqui das áreas de vizinhanças onde eu moro, né? Tem 9 anos que eu já moro aqui. Então, volta e meia tem sempre pessoas que repetem muitas coisas, né? Todo mundo comenta. E tem uma mãe leoa aqui. Tem várias, né? Mas tem uma mãe bem leoa, que já mudou de casas várias